Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, mais um domingo estamos aqui diante de um ensino da palavra bíblica. Hoje tratando sobre os dons espirituais distribuídos para o serviço da igreja. Quero cumprimentar especialmente os nossos alunos da escola dominical, aqueles que não puderam vir, não estão podendo vir ainda por razões outras. Estamos sentindo saudades ainda, porque ainda não dá para matar a saudade ainda. A gente está se vendo parcialmente, né? Mas a saudade é exatamente de estarmos reunidos nas nossas classes, mais próximos uns dos outros, para aprendermos a palavra de Deus. E na classe há uma liberdade maior, porque a interação, os alunos perguntam, contribuem, né? E logo estaremos de volta aí, se Deus quiser, à normalidade, né? Dando continuidade ao nosso tema dessa revista, da Escola Dominical, hoje a lição de número 9, vamos falar sobre os dons espirituais, e o assunto é os dons espirituais unindo a igreja. Os dons espirituais unindo a igreja. Aqui nós já temos um objetivo claro dos dons espirituais, que é exatamente unir a igreja. Um dos objetivos. O nosso texto bíblico se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12. Seria todo o capítulo, mas nós não leremos, que são 31 versículos. Vamos lendo a proporção que formos desenvolvendo os tópicos, os dois primeiros tópicos, que é os que foram destinados aí para, juntamente com a igreja, meditarmos. O nosso assunto é esse, o nosso textuário: de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. É interessante inicialmente lermos pelo menos alguns versículos do texto antes de entrarmos propriamente no comentário da revista. Então nós vamos ler aqui até o versículo 11, capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 1 ao 11. Teria dificuldade de entrar no comentário sem lermos o texto, né? Então, vamos ler esses 11 versículos e depois comentaremos sobre essas duas primeiras partes. Acompanhe na sua Bíblia. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Glória a Deus. Soberania do Senhor em repartir a cada um como quer, mas sempre visando a edificação e união da igreja. Vamos então para o nosso
comentário. É interessante aqui destacar, nesse início de aula ainda, que os dons espirituais no meio da igreja são um instrumento fundamental que nos faz ser identificados como pentecostais. Somos chamados de continuistas porque acreditamos na continuidade dos dons e na manifestação do Espírito Santo que atua até os dias atuais, batizando os fiéis no Espírito Santo. Os dons espirituais são uma promessa veterotestamentária que se cumpriu com exatidão no dia de Pentecostes. É interessante esse destaque porque a nossa perspectiva neste estudo matutino hoje é exatamente uma perspectiva pentecostal. Nós acreditamos na variedade de dons, nós acreditamos na continuidade desses dons. Então, esse termo continuista, ele tem a ver exatamente com a crença, com a defesa de que os dons espirituais que foram distribuídos aos irmãos da igreja primitiva, eles continuam em evidência até os nossos dias. Por que essa distinção? Porque há outras correntes teológicas que defendem que esses dons ficaram para aquele momento apenas por justificativas específicas de necessidade da igreja primitiva precisar de um pouco mais de poder para vencer aquele período. Há estes que entendem que os dons espirituais ficaram para o início da igreja primitiva apenas, são denominados de cessacionistas. É apenas uma distinção breve, evidentemente não se resume a isso, mas cessacionistas são aqueles que entendem que hoje não temos mais dons espirituais. Nós somos continuistas, enquanto pentecostais, porque acreditamos que esses dons, eles continuam sendo úteis para a igreja e distribuídos para a igreja. Veja que não é sensacionalistas, é cessacionistas, de cessação, de cessar. Entendem outros que esses dons cessaram. Nós entendemos que eles continuam. É lógico que existem aqueles que são sensacionalistas também, que já abusam, abusam até do termo pentecostal e fazem por aí coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, não tem apoio bíblico, mas nós teremos aí, eu creio que, acho que na penúltima lição, pelo menos o capítulo 14 de 1 Coríntios, trata exatamente sobre essa ordem no culto e a forma correta de se utilizar dos dons espirituais para serviço da igreja. Então, dada essa consideração inicial, vamos para o nosso comentário. Introdução. Os 9 dons podem ser agrupados naturalmente em 3 categorias. Os dons são 9, mas são distribuídos, distribuídos em 3 categorias, que são exatamente dons de inspiração, de acordo com a ordem que está na nossa revista. Essa ordem pode mudar de acordo com o manual. Aqui, dons de inspiração, que inclui o dom de profecia, dom de variedade de línguas e dom de interpretação de línguas. O segundo grupo, dons de revelação, que inclui palavra da sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. E o terceiro grupo, que são os dons de poder, que também agrega mais 3 dons, que é o dons de curar, operação de milagres e dom da fé. Então nós temos 3 categorias, que inclui cada uma 3 dons, e que totaliza exatamente 9 dons espirituais. Também, irmãos, interessante não confundirmos com dons ministeriais. Dons espirituais não é a mesma coisa que dons ministeriais. O nosso assunto aqui é sobre dons espirituais, dons de serviço, divididos aqui nessas 3 categorias: dons de inspiração, dons de revelação e dons de poder. Primeiro dom aqui dos dons de inspiração, o dom da profecia. Ainda que no nosso texto bíblico ele esteja lá, essa categoria esteja mais para o final, aqui na revista é estudado como sendo a primeira categoria aqui, de forma pedagógica, foi distribuída assim. Então, o dom de profecia, Paulo escreveu: a outro a profecia, ou seja, a outro foi dado o dom de profecia. A alguns irmãos, ou a muitos irmãos, o Senhor distribuiu o dom de profecia. O termo significa falar em nome de alguém,
O dom de profecia capacita o homem para falar em nome de Deus. Então, o que é profetizar? Em síntese, profetizar é falar em nome de outra pessoa. Quando Deus chamou Moisés para desenvolver um ministério específico que era para libertar o povo de Israel, dentre as desculpas que Moisés colocou diante de Deus, porque na verdade Moisés, parece-me que uma humildade muito grande da parte dele, dentre outras características, mas ele chega a dizer: Senhor, eu não sei se quer falar direito. Como é que eu vou chegar diante de Faraó? Deus disse: olha, aí Deus já estava, parece que assim, um pouco cheio daquelas desculpas de Moisés. Disse: Moisés, Arão, teu irmão, ele vai ser o teu profeta, e tu vai ser para ele como se fosse Deus. Ou seja, você vai falar para Arão, e Arão fala para Faraó. Tá bom assim, Moisés? Tudo bem. E assim eles saíram, logo eles se encontram com Arão, e você vai vendo que quando eles vão diante de Faraó, em vários textos você percebe essa intermediação de Arão. Moisés fala para Arão, e Arão repassa para Faraó. Ou seja, Arão estava como se fosse profeta de Faraó, de Moisés. Por quê? Porque Moisés falava e Arão transmitia o que ele havia falado. Então, profetizar é falar em nome de outrem. Profetizar, no contexto teológico bíblico, é falar em nome de Deus. Ou seja, se Deus não mandou falar, não se fala, não é verdade? Então, profetizar é falar em nome de Deus. O dom de profecia, que também não podemos confundir com o ministério profético do Antigo Testamento, mas o dom de profecia do Novo Testamento, ele é exatamente falar em nome de Deus, falar tão somente o que Deus mandou. E ele é um dos 9 dons espirituais. É uma ação do Espírito Santo transmitida sempre racionalmente, expostas conforme suas próprias palavras. Ou seja, o profeta de Deus, aquele irmão, aquela irmã que tem o dom de profecia, que não é para servir a si próprio, mas para servir a igreja, quando ele está profetizando, ele não está fora de si. É muito estranho se você vê alguém profetizar como que estando em êxtase, fora de si, sem saber o que está falando. Nós entendemos pela Bíblia que o profeta de Deus, a pessoa que é usada com o dom de profecia, ela fala de forma racional. E ela vai usar suas próprias palavras, evidentemente. Se aquela pessoa tem um vocabulário mais rico, um português mais rebuscado, ele vai usar o seu vocabulário. Se não, ele vai usar o seu vocabulário mais simples. Acho que os irmãos devem lembrar daquele testemunho do Mato Nascimento, que ele conta no início, assim que ele se converteu, e ele fala de uma profecia que ele recebeu de um irmão. E ele até destaca a simplicidade das palavras daquele profeta, porque ele realmente era uma pessoa simples. E ele profetizou a palavra de Deus usando suas palavras, evidentemente. Então, as palavras saem da boca do profeta. É natural que o vocabulário seja o seu vocabulário, mas a mensagem é divina. Então, é interessante destacarmos que é transmitida racionalmente. A profecia deve ser expressa no idioma de quem profere e dos que ouvem. Sua ação é direcionada à igreja para que ela seja edificada, consolada e exortada. A profecia, ela tem esse tríplice objetivo: edificar, consolar ou exortar. Ela não é para direcionar, para dirigir uma pessoa a tomar uma decisão. Parece que cessou mais, né? Mas antigamente ainda tem muito por aí, profetas e profetisas, que são especialistas em profetizar sobre casamento, sobre separar e sobre juntar. Na verdade, nós não temos uma base bíblica para isso, porque isso aí é uma escolha, não tem a ver com o objetivo da profecia. A profecia é para quê? Para edificar quem? A igreja. Nós, enquanto igreja. Para consolar quem? A igreja. Para exortar a igreja. Não é para direcionar o que a pessoa tem que decidir ou que tem que escolher. Deve-se levar em conta que nem todos os que falam em línguas possuem o dom de profecia. Até porque o dom de línguas é um dom distinto do dom de profecia. Apesar da relevância espiritual, a edificação que traz ao corpo de Cristo, ele não possui relevância canônica ou escriturística. Nenhuma manifestação do dom de profecia pode alterar de alguma forma os textos bíblicos ou acrescentar algo às escrituras. Ou seja, você tem a figura do profeta do Antigo Testamento, tanto o profeta que exercia esse ministério profético, como aqueles que escreveram as escrituras sagradas. E nós temos no Novo Testamento a figura
da pessoa que é usada com o dom de profecia. Esse dom de profecia do Novo Testamento, ele não tem o mesmo poder autoritativo do profeta do Antigo Testamento. O profeta do Antigo Testamento, ele tinha autoridade para escrever o que nós temos hoje como livros canônicos. Você pode pegar o livro de Ezequiel, por exemplo, o profeta escreveu, Jeremias, Isaías. Mas o que não pode acontecer é de um profeta, de um irmão, uma irmã que tem o dom de profecia, de repente querer complementar uma mensagem do Antigo Testamento, ou mesmo do Novo Testamento. Porque a profecia do Novo Testamento, como enquanto dom, ela não tem poder autoritativo escriturístico. Eu não posso, de repente, dizer, Deus me revelou, através do dom profético, mais um livro para escrever na Bíblia. Ou então, Deus me revelou um complemento ao livro de Daniel. Não existe isso. Porque o nosso cânon está fechado, o Antigo e o Novo Testamento. Nós temos os livros já fechados, a mensagem completa para nós lermos, que muita gente nem consegue ler, não é? 66 livros, mas o dom de profecia ele não vem para inovar, ele vem para confirmar. Se nós tivermos pelo menos um pouco de intimidade com a Bíblia, nós teremos condições de discernir uma profecia, se ela é de Deus ou não, a partir desse ponto. Se ela contradiz a palavra de Deus, ela não é de Deus. Não tenha nem medo de dizer que ela não é de Deus. Se ela contradiz claramente a palavra de Deus, não é de Deus. Deus não se contradiria exatamente através de um dom que Ele distribui para edificar, exortar e consolar a igreja. Então, a Escritura Sagrada, ela já está completa, não precisa ser complementada com dom algum em relação ao que está escrito como texto sagrado. Então, nenhuma manifestação do dom de profecia pode alterar de alguma forma os textos bíblicos ou acrescentar algo às Escrituras. E eu falo assim porque eu já vi. Eu lembro quando eu era adolescente, nós tínhamos umas vigílias muito abençoadas, e Deus usava muitos profetas, homens e mulheres, com dom de profecia, mas eu lembro de uma profecia, em especial, não vou dar muitos detalhes, que o profeta está por aí, né, ainda, então, veja bem, mas aquele profeta, ele trouxe como que uma complementação ao que teria acontecido quando Jesus desceu, de acordo com o texto sagrado, às partes mais baixas do inferno, após a sua morte ou ressurreição. Nós temos esse texto, ele é um texto bem complexo de compreender, mas esse profeta trouxe exatamente como se fosse um complemento ao que teria acontecido na hora que Jesus chega lá no inferno, e vai tomar as chaves do diabo e tal. E aí aquilo, para mim então, na época, aquilo soou para mim como sagrado. Eu digo, então é assim. Eu vi aquilo como sendo uma complementação ao texto sagrado, para melhor entender. Mas depois a gente vem estudando um pouquinho mais e vê que não dá para acreditar a tudo que você vê como profecia, como sendo realmente inspirado, mesmo como mensagem profética. Nós temos no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 a 21, quando Pedro fala que nenhuma profecia é de particular interpretação. E ali ele está se referindo à profecia enquanto Escritura Sagrada. Paulo fala em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que toda a Escritura divinamente inspirada é apta para redarguir, para ensinar. Ali está falando exatamente da Escritura Sagrada, do livro, do que é escriturístico, do que é canônico, não necessariamente do que é pronunciado por um profeta usado no dom de profecias. O segundo ponto é variedade de línguas. Há variedade de línguas. É o segundo dom que temos aqui, dentro dos dons de inspiração. É a habilidade do crente falar em línguas nunca ensinadas, que fluem sobrenaturalmente para edificar aquele que as fala. Nós vemos a evidência desses dons exatamente no dia de Pentecostes. Então, eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Esse dom é exatamente considerado por nós pentecostais como sendo a evidência de que alguém foi batizado com o Espírito Santo. Daí haver essa necessidade de alguma forma pública, notória, de que essa pessoa foi batizada quando ela fala em línguas estranhas, como usamos o termo, não é? E nós temos aí exemplo Paulo, em 1 Coríntios, e também os discípulos no livro de Atos, capítulo 19. O terceiro dom é a interpretação das línguas, que ele vem exatamente como que, literalmente na sequência do dom das línguas. E a outra, ou seja, há variedade de línguas, e a outro,
capacidade para interpretá-las. E aqui cabe destacar, inclusive está na revista, que não se trata aqui de tradução de línguas, mas de interpretação das línguas. O nome do dom é interpretação das línguas, não é tradução. E eu tive a curiosidade de buscar essa diferença. E dentre algumas distinções entre tradução e interpretação, é que a interpretação ela é simultânea. Ela é simultânea. Daí, quando você está em um momento especial de oração, em uma vigília, uma consagração, e que Deus, ou mesmo numa oração familiar, e que Deus levanta alguém, e essa pessoa é usada exatamente na variedade de línguas, e outra é usada na interpretação das línguas, essa interpretação ela é simultânea. E é algo que vem do Espírito de Deus. Mas tanto o que fala em línguas, assim como o caso da profecia, quanto aquele que está interpretando as línguas, eles estão em sã consciência. Eles estão diante do Senhor, diante da igreja, de forma consciente. É lógico que o que está falando em línguas são línguas estranhas, como chamamos, né? Mas o que está interpretando, ele está ali de forma similar, fazendo o que faz aquele que está com o dom de profecia. Para executar geralmente esse dom são necessárias 2 pessoas cheias do Espírito Santo, mas uma única pessoa pode falar e interpretar. Os irmãos e irmãs devem ter experiência de ter visto isso. 2 pessoas, uma falando em línguas, outra interpretando, ou uma mesma pessoa, ora fala em línguas estranhas, ora ela mesma interpreta. Não é tradução, é interpretação de línguas. Já no caso da profecia, é necessário uma pessoa só e não precisa de intérprete, já que é proferido no idioma materno do falante e dos ouvintes. O falar em línguas não é concebido pela mente humana da mesma forma que interpretar as mensagens divinas. Então, do jeito que aquela pessoa que está profetizando, o seu vocabulário vai fluir naturalmente, a interpretação das línguas também. O segundo tópico, dons de revelação. Dons de revelação. Que no nosso texto, ele vem exatamente no início, né? No versículo 8, é o primeiro. Dons de revelação. Na Bíblia de Estudo Dake, nós temos um termo aqui em relação a esses dons, e os dons de revelação são também colocados aqui como sendo os dons de saber, como os dons de saber, que inclui a sabedoria, inclui o conhecimento e inclui o discernimento de espíritos. E os que nós vimos agora, dons de inspiração, chamados de dons vocais. Vocais porque são falados, são pronunciáveis. Então, dons de revelação. Esse conjunto de dons servem para a blindagem espiritual do corpo de Cristo. Blindagem, no sentido de proteção, de segurança para o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, entendemos aqui a igreja. São imprescindíveis para o momento atual da igreja e atuam na formação profunda do salvo, principalmente no discernimento frente às heresias e erros doutrinários, que acredito que nunca houve tanto como temos em nossos dias. E em parte, alguém até já disse que as muitas heresias e erros doutrinários que são propagadas por aí, são como que um chicote para aqueles que não leem a Bíblia, porque as pessoas seguem condutores cegos, como Jesus usou esse termo, seguem condutores cegos por não lerem a Bíblia. A Bíblia nunca esteve tão disponível para nós. E eu abro aqui um parêntese para as Bíblias de estudo. Nós nunca tivemos tanta fartura de Bíblias de estudo como temos hoje. Eu vendo Bíblias desde 1995. Eu vendo Bíblias e tenho uma certa familiaridade com as Bíblias de estudo, desde as primeiras que surgiram dessa nova geração, de 95 para cá, Thompson, Pentecostal e outras mais, e de lá para cá são muitas. Né? Despertaram-se um tempo atrás para ter a Bíblia de estudo para a mulher, e temos várias versões, várias edições, melhor dizendo, de várias editoras, uma riqueza. Tem Bíblia de estudo com foco para tudo que você pensar. Mas o nosso problema ainda é exatamente a leitura dessas Bíblias, a leitura desses comentários.
Então é muito comum você ver uma pessoa que tem muitas Bíblias de estudo. Mas pergunte se já leu uma delas, de capa a capa, não o texto nós lemos, mas os comentários, as riquezas que tem ali. Então você tem muita riqueza. Nós temos muitas opções de enriquecer o nosso conhecimento, para a nossa própria segurança. Mas isso dá certo trabalho. Então muitas pessoas seguem condutores cegos, porque elas não querem se debruçar na palavra de Deus. E aí a gente vê tanta aberração na internet, nos vídeos por aí, que acontecem em meios e segmentos que se dizem pentecostais, e a gente vê claramente que não é, porque o Espírito de Deus ele não traz confusão. Então veja bem, esses dons de revelação aqui, eles são úteis, muito úteis para a igreja em nossos dias, como todos os demais. Mas veja bem, palavra da sabedoria, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. A palavra de sabedoria é, na verdade, uma forma sobrenatural da manifestação da sabedoria divina na vida pessoal do crente. É algo divino. É algo que vai além do que se aprende na academia ou no estudo de um comentário. É algo vindo de Deus. É um dom. E entendamos que dom, o próprio nome dom já denuncia que não é da pessoa que está usando. Dom é algo que foi dado, que foi doado, que foi ofertado de forma gratuita. E assim são os dons do Espírito. Eles foram dados a cada um para servirem à igreja, mas eles não são da pessoa para que a pessoa use em favor próprio. Então, esse dom da sabedoria, ele é exatamente divino. A sabedoria provém exatamente de Deus e pode ser adquirida através da manifestação do Espírito e ensino da palavra de Deus. No Antigo Testamento temos vários exemplos da sabedoria divina, o de Salomão que mais sobressai. Nós temos também um exemplo aqui que é colocado na nossa revista, do Concílio de Jerusalém, no capítulo 15. A igreja estava iniciando e estava a todo vapor. Os próprios discípulos inicialmente entendiam, é o que nós depreendemos do livro de Atos, principalmente no início do livro, eles entendiam que o evangelho era para os judeus. Eles, inclusive, eram judeus em sua maioria, os apóstolos. E eles, de repente, o que acontece? Os gentios ouvem a palavra e se convertem. E começam a se converter gentios. E agora tinha um problema muito grave, porque os irmãos, os apóstolos, os discípulos, judeus, entendiam inicialmente que há os gentios que se convertiam, ainda que a graça fosse permitida para eles também, nesse caso, mas eles tinham que se circuncidar, tinham que seguir os ritos judaicos. E aí surgiu problemas, porque os gentios sequer entendiam para que serviam aqueles ritos judaicos. E aí eles se reúnem, no capítulo 15 de Atos, se reúnem para definir os rumos da igreja em relação aos gentios que estão entrando e em relação aos ritos judaicos que tinham que ser colocados para eles. E aí depois que eles discutem o assunto, vamos inclusive ver esse texto, Atos capítulo 15. Eles se reúnem para discutir o assunto e em certo ponto, Tiago, supostamente é o irmão de Jesus, o que escreveu a epístola, porque o irmão de João já havia morrido, esse pelo menos não era. É Atos capítulo 15. Versículo 13, Atos 15, 13. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões irmãos, ouvi-me. E aí ele vai relatar, ele vai trazer exatamente agora uma síntese da discussão. E quando nós chegamos no versículo 28, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. E aqui tem o fecho dessa carta que eles mandam aí, pelas mãos, parece-me que de Paulo e de Silas. Então nós temos aqui uma palavra de sabedoria, em que os apóstolos, os discípulos, e por fim aqui Tiago, parece-nos que dirigindo aquela assembleia, eles chegam a uma decisão que é boa para todo mundo. Eles chegam a um discernimento do que seria dali para frente em relação aos gentios e judeus. É um exemplo que é colocado na nossa revista aqui. Outro exemplo é o de Marcos capítulo 12, versículo 17, quando chegam para Jesus, tentam colocá-lo numa encruzilhada,
sobre o tributo. E Jesus, então, de forma maravilhosa, majestosa, diz: dai a César o que é de César. Quem é essa foto aqui? Essa esfinge aqui, quem é que está aqui? É César. Então dê para o César. Agora aproveite e dê também para Deus o que é de Deus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Algo espontâneo, na hora, né? Como dizemos por aí, na lata, daqueles que estavam querendo apertar Jesus com uma pergunta que para Jesus aquela era uma pergunta que talvez nem merecesse resposta, né? Porque estava na cara. Ele disse: mostre minha moeda. E mostra a moeda. Pronto, a resposta estava ali mesmo. O próximo dom aqui desse grupo dos dons de revelação é a palavra de conhecimento. E há outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Este dom, por sua vez, trata do conhecimento profundo e de origem divina. Olha que sempre nós temos aqui a origem desse conhecimento, a origem dessa palavra de sabedoria como sendo divino. Não é algo aprendido justamente numa academia. Não que isso não traga conhecimento, mas o dom de palavra de conhecimento é algo mais fino, é algo mais sublime, porque tem algo ali que vem diretamente de Deus. Palavra de conhecimento. Está ligado ao primeiro e deve ocupar um lugar primordial na vida dos fiéis. A ciência é o conhecimento profundo ou a compreensão das coisas divinas de uma maneira sobrenatural. A palavra do conhecimento é a capacitação do crente, movida pelo Espírito, para declarar fatos que estão ocultos ou que ainda não ocorreram. Elias e Eliseu foram exemplos da manifestação do conhecimento divino. Nós temos também aqui o exemplo de Pedro, quando ele confronta Ananias e logo em seguida também Safira. Pedro não sabia do que o casal tinha conversado em casa sobre a venda da sua fazenda. Pedro não sabia que eles tinham planejado dar parte da oferta e a outra parte ficar para si, mas ele discerne pelo Espírito de Deus. E quando eles chegam ali para trazer uma conversa que era meia verdade, Pedro vai e fala para eles o que está acontecendo. Primeiro para Ananias e depois para a cúmplice, a Safira. Nós sabemos que os dois morreram ali diante do Senhor, bem parecido com o caso dos dois filhos de Arão, que morreram também diante do Senhor, quando ofereceram fogo estranho. O outro exemplo que temos aqui na revista é Mateus, dentre outros, Mateus 20, versículo 18, quando Jesus fala exatamente que o Filho do Homem veio para se entregar pelos pecadores. Terceiro ponto, que é o terceiro dom desses dons de revelação: discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos. Há outro discernimento de espíritos. Na língua grega usa-se o termo diacrisis, que é traduzido como o ato ou efeito de julgar, de distinguir, verificar de modo sobrenatural a origem de uma ação, se é procedente do espírito do homem, de um espírito maligno ou do Espírito de Deus. E bem interessante aqui, pode ter pelo menos 3 procedências. De repente, a procedência não é diretamente do maligno, é da própria pessoa. Isso acontece também em relação à profecia. Às vezes uma pessoa está profetizando ali, não é de Deus, mas também não é nem do diabo, é dela mesma. Às vezes ela tem a melhor das intenções, ela quer dar um conselho e vai e profetiza. Por que não dá um conselho, né? Digo: olha, Deus não está mandando eu dizer, mas eu sinto de lhe dar esse conselho pela experiência que eu tenho, né? Diga que é você mesmo, assuma. Não dá para dizer que é de Deus se Deus não mandou. Até porque o conselho do crente, do cristão, dirigido pelo Espírito de Deus, na melhor das intenções, ele é bom também, ou não? É? O conselho, ele é bem-vindo. Todos nós já fomos beneficiados e somos por conselhos de pessoas que estão acima de nós, pessoas mais experientes e até mesmo de crianças. Você nunca aprendeu nada de uma criança? De vez em quando eu aprendo da minha filha, que tem 9 anos. Não é? A gente aprende. Até porque as gerações, elas vão estabelecendo um certo abismo de uma para outra. E há coisas que as gerações mais jovens, eu não estou totalmente fora dela ainda, mas elas têm alguns privilégios. Mas a gente também tem para oferecer para eles, né? A gente, que eu digo assim, os mais idosos, né? Aqui tem alguns que são
mais experientes também, e sabem. Então veja, o dom de discernimento de espírito, ele vai discernir se esse espírito é de Deus, se ele é do homem, ou se está vindo do inferno mesmo, né? De repente aquela palavra pode estar vindo exatamente para trazer a ruína do ouvinte, da pessoa que está recepcionando ali aquela palavra. O discernimento é fundamental para reconhecer a natureza das manifestações espirituais que ocorrem em nosso meio, reiterando que esses dons, eles são exatamente para proteger a igreja. Isso quer dizer que quando eles não estão em evidência na igreja, nesse ponto a igreja fica desprotegida. Por isso que Paulo inicia esse texto aqui de Coríntios 12, ele fala assim: não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos dons espirituais. Eu não quero que vocês ignorem, que vocês desprezem, que vocês rejeitem, ou que vocês fiquem sem conhecer a respeito dos dons espirituais. Ele está colocando a importância dos dons espirituais para a igreja. Não quero que vocês ignorem a importância desses dons. Mateus 16, 13 a 23, nós temos um episódio quando Pedro, diante dos demais discípulos, Jesus pergunta para os discípulos como que estava a opinião das pessoas, a opinião do público sobre ele, sobre o seu ministério, e pergunta: o que estão dizendo de mim? O que falam sobre mim por aí? E os discípulos disseram: olha, tem gente dizendo que é Jeremias, tem gente dizendo que tu és um dos profetas, tem gente dizendo que é até João Batista. Então começaram a dizer ali. Aí Jesus disse: e vocês? O que vocês dizem? Aí Pedro se sobressai: ah, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus discerniu na hora: Pedro, rapaz, olha só, quem te revelou isso foi Deus. Essa tua confissão veio diretamente do trono da graça. Mas logo em seguida o próprio Pedro, quando Jesus começa a falar sobre a sua paixão e morte, sobre o propósito da sua vinda, aí Pedro disse: não, Senhor, o que é isso? O Senhor morrer, está indo tudo bem? Não faça isso com o Senhor mesmo. Não, isso não vai acontecer. Aí Jesus vai e repreende. Quem? Repreende Satanás, que estava em Pedro. Para trás de mim, Satanás. Jesus discerniu ali que agora, olha só, de um momento para outro, uma hora Deus revelando para Pedro, e num descuido de Pedro, Satanás usando Pedro para tentar interromper a obra da redenção. Jesus teve discernimento para saber quando Pedro falara por revelação divina e quando falou sob influência maligna. Então nós temos, esse é um exemplo mais clássico, mas nós temos outros também: Saulo com Elias, né? O mágico, e com a jovem adivinhadora. Os discípulos também tiveram esse discernimento em várias ocasiões. No livro de Atos nós vemos vários relatos aí. Inclusive quando alguém chegava elogiando eles, ele discerniu que apesar daquele elogio, não era Deus que estava usando aquela pessoa. Então, vimos aqui esses dois tópicos: dons de inspiração, profecia, variedade de línguas, interpretação das línguas; dons de revelação, palavra da sabedoria, do conhecimento e o discernimento de espíritos. Que Deus continue nos abençoando mediante a sua palavra.